Fala, meus amigos flamenguistas. Infelizmente vocês perderam aí, cara, agora do Bayern, mas jogaram demais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, mas também vamos falar um pouco sobre o Mundial, cara, sobre como os brasileiros têm jogado esse Mundial. Eu já queria ter feito esse vídeo antes, mas achei que não era o momento, né? E deu vontade de falar agora, então vamos trocar essa ideia aí. E é o seguinte, rapaziada, para você brasileiro como eu, que também gosta de futebol, tá sendo um deleite, né? Porque eu tinha a impressão que o futebol brasileiro estava muito atrás do futebol europeu. Eu até lembro que quando eu vi o chaveamento Porto e Palmeiras, eu achei que o Porto ia ganhar e até ganhar com uma certa tranquilidade. Não pelo elenco das equipes serem muito diferentes, mas pela intensidade, porque, pô, pensa, o Porto joga lá Champions League, tá jogando contra grandes clubes europeus o tempo todo, e aí você vai pegar um Palmeiras, né, que tá jogando um Brasileirão, joga uma Libertadores, mas não é o mesmo nível e intensidade de jogo, né? Eu tinha a impressão que ia ser, assim, um certo passeio, né, dos europeus contra os brasileiros, mas não é o que a gente tá vendo, né? Até o Brasil tá aumentando muito a credibilidade dele no futebol mundial, pelo menos na minha percepção. E o pessoal aí de Portugal tá passando muita raiva, né? Porque assim, vergonha, né? O campeonato, principalmente do Porto, cara, foi assim, medíocre mesmo. E o Benfica também, né? Não jogou tão bem. Mas beleza, né? Papo para um outro momento. Mas a grande realidade é que os times brasileiros jogaram muito bem. E assim, eu acho que não é uma coisa, não é uma coincidência, né? Se você olhar para os times que estão ali, exceto o Fluminense, porque o Fluminense não tem um orçamento tão grande, né? Mas você olha para o orçamento do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras, é um dos maiores do Brasil, né? Hoje o Botafogo por ser uma SAF, e o Flamengo e o Palmeiras por terem uma das maiores arrecadações, né? Estão entre as maiores arrecadações do Brasil. Mas também, cara, pela administração desses times, pela administração, pela filosofia, né, por uma gestão, né, que seja saudável para os clubes, e aí isso gera o resultado deles estarem aí hoje, né, entre os melhores clubes do mundo, né? São os representantes de fato do melhor futebol do Brasil no momento. Quando você pega um time como o Santos, eu sendo torcedor do Santos, me causa, cara, muita dor, né, muita tristeza, porque o nosso time simplesmente não consegue apresentar resultado dentro de campo, né, e não apresenta resultado dentro de campo por causa da má gestão, né? O campo ele é um reflexo do que está sendo feito internamente pelo clube, né? E outros, né? Você aí, meu amigo, que é corintiano, você, meu amigo, que é São Paulino, ou outros clubes, né? Seja do sul, do nordeste do Brasil, apesar que o Ceará, o Fortaleza, o Bahia estão fazendo bons campeonatos, né, cara? E tem alguns representantes paulistas aí também que estão bem, né? Tipo o Red Bull Bragantino também que tá legal. Mas enfim, não é por acaso que esses clubes estão aí no Mundial e que estão jogando bem, né? Eu não digo nem bem assim por futebol apresentado, mas eu digo de resultado, né? Pelo menos os times brasileiros têm tido bons resultados, todos eles passaram para as fases eliminatórias, né? Então isso aí é legal demais, né? A gente acompanhar. Nunca imaginei, sendo santista, torcer pro Palmeiras, né, cara? Pro Palmeiras ganhar do Porto, outros jogos. Vou torcer pro Palmeiras ganhar do Chelsea também. Só não quero que o Palmeiras seja campeão mundial, né? Mas fora isso aí, tá beleza. Mas enfim, então eu acho que esse é o saldo positivo, né, que a gente teve desse mundial. E aí chegando nessas fases eliminatórias, cara, agora olhando para o Flamengo, né? O Flamengo ele tem sim sido o time que melhor representa, né, esse futebol, né? Ele tem o melhor time, né? É o time mais técnico, é o time mais organizado, é um time que propõe jogo o tempo todo, né?
Até na fase de grupos, o Botafogo estava bem, mas aí o Botafogo me pipoca pro Palmeiras, né, nas oitavas, deixou o Palmeiras passar, né, não quis jogar, e aí a gente ficou aí com o Flamengo tendo o melhor futebol, porque o Palmeiras e o Fluminense, apesar de estarem aí nas fases eliminatórias e por mérito, né, eles não têm apresentado um futebol tão legal. Enfim, né, vamos ver como é que vai ser agora esses outros jogos, mas o Flamengo hoje jogou bem, né, era o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique é da elite do futebol mundial, né? A gente ainda está longe do futebol desse mais alto nível, né? Mas o Flamengo jogou bem demais. Eu acho que qualquer outro clube que saia perdendo de 2-0 com 10 minutos de jogo teria entregado a marmita, né? Mas o Flamengo não, cara. O Flamengo foi para cima, né? Foi guerreiro, teve mente, né? Foi um time mental, um time cerebral, conseguiu jogar. Tiveram jogadores ali essenciais, né? Estratégicos para a equipe que fizeram uma partidaça. E eu acho que sai com um saldo muito positivo, né? A lógica era que o Bayern vencesse. E o Bayern não venceu fácil, né? Conseguiu ganhar porque é um time melhor, é mais eficiente, mas o Flamengo jogou muito bem, né? E assim, agora olhando para a partida, cara, eu acho assim que apesar do Flamengo ter jogado bem demais, né? Teve algumas situações ali, como por exemplo, aquele primeiro gol, né? Uma situação assim totalmente acidental, né? Um gol contra. Mas o Flamengo errou muita saída de jogo, cara. Sabe? O Arrascaeta, que por sinal não jogou nada, perdeu uma bola, tomaram o gol. Aí o Luiz Araújo jogou muito, perdeu uma bola que saiu driblando, tomaram o gol. Se eu não estou enganado, dos 4 gols que o Flamengo tomou, 3 deles foram perdendo a bola na defesa, né? E esses times aí de alto nível, eles não erram, cara, eles não perdem gol. Você vê que o Harry Kane, eu não sei quantos chutes a gol ele deu no jogo, mas deve ter sido pouco. E o cara meteu 2 gols, né? Então, assim, é um nível de eficiência muito alto, né? A letalidade deles é altíssima, então não dá para ficar errando, né? E aí eu lembro até mesmo do Fluminense, cara, aquela partida contra o Manchester, tentando tocar para goleiro toda hora e tentando sair. Aquilo dá uma agonia. Você fala assim, cara, chuta essa bola lá para cima, né? Deixa o Plata lá brigar com essa bola, né? Deixa essa bola tentar chegar no Gerson ali no meio do campo, né? Mas não, fica tentando ali. Inclusive o Gerson jogou demais também, né? Foi um. Pô, eu assisto o Brasileirão e eu não tinha visto o Gerson jogar nesse nível, cara. Primeira vez que eu vejo, né? Achei que ele é um cara muito diferenciado mesmo, né? Mas enfim, o Flamengo foi bem demais. Teve esses detalhes, mas é o Bayern, né? No final das contas, a lógica era essa mesmo, né? Que o Bayern ia passar. E aí fica esse saldo muito bom para nós brasileiros, né? Eu acho que se a gente tiver mais um representante ali nas quartas, vai ser muito legal. Mas já fizemos o dever de casa, né? Pode voltar aí a brasileirada tranquila, com o coração sossegado, porque fizeram bonito, cara, sabe? Representaram bem o futebol. E eu acho que isso dá um ânimo, cara. Ainda mais agora a gente tem o Ancelotti aí como treinador da seleção, acho que pode ser um início de uma nova jornada aí pro futebol brasileiro. Mas é isso aí, pessoal. O que você acha? O que você acha que vai dar lá entre Fluminense e Inter? Né? Será que com o poder da oração, será que o Fluminense consegue passar? Espero que sim. O que você acha que vai dar do Palmeiras e Chelsea? Né? E vamos trocar uma ideia. Fala aí do jogo hoje do Flamengo, o que você achou, o que você acha do futebol brasileiro apresentado aí nesse Mundial, né? Vamos conversar e depois a gente vai trocando uma ideia aí, beleza? Grande abraço, pessoal.